O ponto 3 fala assim, o item 3. O pecado que cometemos com maior frequência e intensidade não é exterior e visível. Antes, é o pecado de desobedecer ao sentimento de Cristo em nós. Cristo está vivendo em nós, e Ele nos dá constantemente um sentimento interior da vida. Puxa vida, né? Eu olhei para a minha experiência e vi como constantemente eu estou em rebelião contra Deus. Né? A todo momento, né, eu estou em rebelião contra Deus. Puxa vida, né? Esse é um pecado que nós cometemos com muita frequência. Né? Olha na sua experiência, você vai ver que é assim. Né? E, irmãos, nós precisamos ficar muito atentos, porque quando nós não estamos sensíveis a esse sentimento interior da vida, nós estamos em rebelião contra Deus. Porque, irmãos, Paulo falava, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então Paulo vivia por esse sentimento interior da vida. Se você não viver por esse sentimento interior da vida, você está em rebelião contra Deus. Você não vive pela vida de Deus. A vida de Deus não vive em você. Né? Então, esse é um grande obstáculo, né, para que a vida de Deus possa fluir de nós e saturar todo o nosso ser. Né? Então, que fiquemos atentos a esse problema, né, a rebelião. O quarto problema, no ponto D, fala assim: o quarto problema que a vida encontra em nós é a nossa habilidade natural. Ou seja, o irmão fala que é a nossa capacidade ou aptidões naturais. Aí eu me perguntei, o que é isso? Né? O que é isso? Né? Aí eu fui no dicionário pesquisar o que era aptidão. Né? Olha o significado, muito interessante. Conjunto de habilidades próprias de um indivíduo, associada com a sua inteligência. Habilidades inatas ou resultantes de conhecimentos adquiridos. Vou explicar, calma. O que é isso? Aptidão natural. Pode ser que você nasça com alguma aptidão natural, ou seja, uma habilidade que você nasceu com ela. Por exemplo, você nasceu com uma habilidade de ser muito eloquente, de falar bem em público, né, de ser convincente. Né? Então, desde criança, você não tem vergonha, você levanta e fala. E aí você traz isso para a vida da igreja. Né? Então, você fala muito bem, você é eloquente, né? Ou você é carismático, né? Que nem os políticos, né? Às vezes você não sabe nem o histórico da vida dele, nem o que ele está propondo, mas você vota nele. Porque ele é carismático, você tem uma afeição pessoal com aquela pessoa. Então, o que é essas habilidades naturais, essas aptidões naturais? Né? São coisas, podem ser inatas, que nascem com você, habilidades que você tem, né, em qualquer área da sua vida, ou pode ser, né, que nem ele fala aqui, resultante de conhecimentos adquiridos. Ou seja, você não fala bem em público, mas você começou a treinar aquilo, né, estudou sobre como falar em público, começou a treinar, treinou e ficou bom naquilo. Né? Em resumo, irmãos, em poucas palavras, é aquilo que você acha que você é bom. Esse é o português claro aqui, tá bom? Isso é a sua capacidade natural, naquilo que você acha que você é bom. Né? E o Senhor quer tratar isso, porque se você trazer isso para a vida da igreja, né, no seu relacionamento com Deus e com os irmãos, pode ter certeza que isso vai causar um grande dano. E também vai ser um grande obstáculo à vida de fluir em você. Né? Quantas vezes, irmãos, nós já vimos, né, ouvimos falar de irmãos que falavam muito bem, né, e queriam ser presbíteros por falar muito bem, por dar mensagens, e aí não conseguia ser numa localidade, muda para uma outra para ser um presbítero na outra localidade. Né? Então, ou seja, ele tem uma habilidade natural, ele não está sendo reconhecido por aquilo, então vou mudar para ser alguma coisa em outro lugar. Né? Ou, por exemplo, eu já ouvi questões de humildade. Né? A pessoa é tão humilde, mas tão humilde que ela orgulha de ser humilde. Né? Então, assim, é uma coisa dela, ela é humilde, né? Às vezes ela tem dinheiro, mas não compra as coisas para se vestir, para dar uma de humilde. Só que ela se orgulha daquela humildade. Então é uma capacidade dela, uma coisa que ela inata nela, mas vocês entendem, irmãos, né? Isso pode o quê? Ser um obstáculo, né? Porque ela pode falar, eu quero que o Senhor trabalhe todas as áreas da minha vida, menos a humildade, porque a humildade os irmãos sabem, né? Isso aí não tem problema quanto a isso, né? Então, está vendo? Isso pode ser um obstáculo. Então, irmãos, nós temos que ficar muito atentos. Olha o que o irmão fala aqui, ó. Muitos irmãos e irmãs amam o Senhor verdadeiramente. São zelosos pelo Senhor e são muito piedosos. No entanto, o maior problema deles é a força e a grandeza da habilidade e a capacidade deles. Consequentemente, Cristo não tem base ou caminho neles. Né? Então, irmãos, muito cuidado, porque qualquer coisa que a gente acha que a gente é bom, pode ter certeza que é nisso que o Senhor quer trabalhar em nós. Né? Porque a gente acha que é bom, então a gente não precisa do Senhor nessa questão, você entende? Então é aí que o Senhor precisa trabalhar em nós. Né? Ponto 2, item 2. Podemos ser capazes e talentosos, mas não consideramos essas coisas como pecado ou impureza. Olha só, né? Quando você tem uma habilidade inata ou você desenvolveu alguma habilidade, isso não é pecado, né? Não é uma impureza. Então está vendo como é sutil? Porque, não, mas isso é bom, né? Você falar bem em público,
né? Você ter uma dicção, uma eloquência, um carisma, né? Você ser humilde é algo bom, não é um pecado, não é uma impureza. Então é muito sutil, né? Aí que nós temos que tomar cuidado, né? Porque é sutil, né? Em vez de desprezar as nossas habilidades naturais, as apreciamos. Se elas não forem quebradas em nós, se tornarão um problema para a vida de Cristo. Puxa vida, né? Isso vem como um baque em nós, né, irmãos? Qualquer coisa que você pensa que você é bom, irmãos, isso pode ser um obstáculo para o Senhor. Já parou para pensar nisso? Né? Nós precisamos ser tratados nisso. Que o Senhor nos ilumine nesse ponto, né, irmãos? O ponto E, irmãos, então nós vimos aqui 4 obstáculos, né? O ponto E, ele fala, como o Vitor falou, de uma solução para esses obstáculos, né? Na verdade, irmãos, o nosso velho homem, em si, ele é um obstáculo para a vida de Deus. Tudo nele é um obstáculo para a vida de Deus fluir, né? Então, o ponto E ele mostra um contexto de um versículo que nos dá a solução para nós resolvermos esses problemas, esses 4 problemas que ele mencionou aqui, né? Está lá em Mateus 16, eu vou explicar o contexto, mas eu só quero ler um versículo desse. É Mateus 16, 24. Fala assim, ó. Aqui o contexto é assim, alguns irmãos conhecem, né? Jesus ele fala assim que ele precisava ir para Jerusalém, sofrer muitas coisas ainda dos principais sacerdotes, dos escribas, dos fariseus. Ele precisava ir lá morrer, né? Precisava morrer e depois ressuscitar, né? E aí Pedro, né? Falou: "Não, Senhor, né? Eu vou lá e repreender o Senhor. Jesus, não, de modo nenhum isso vai te acontecer, Senhor. Tenha misericórdia do Senhor, né? De modo nenhum isso vai acontecer com você." E aí o Senhor fala para ele: "Para trás de mim, Satanás, né? Porque és para mim pedra de tropeço, né? Porque não cogita nas coisas de Deus, né? Porque cogita nas coisas dos homens e não nas coisas de Deus, né?" Aí depois ele fala, e depois que ele falou isso para Pedro, né? "Afasta-te de mim, né? Não cogita nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens", né? Aí ele fala: "Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me." Puxa vida. A si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Aí me perguntei: puxa, o que é isso? Tomar a cruz, né? Aí eu fui ler as notas aqui, eu fiquei maravilhado, irmãos. O que é tomar a cruz, né? Tomar a cruz, irmãos, é nós mortificarmos o nosso velho homem. Porque quando o nosso velho homem, diariamente a gente precisa colocar o nosso velho homem sobre o efeito mortificador da cruz de Cristo. Então isso é diariamente, é todos os momentos. Porque quando o seu velho homem está morto na cruz, puxa, ele está morto, ele não tem o quê? Não tem mais nada, ele está morto. E um morto não tem mais nada, né? Então, todos esses obstáculos que o velho homem traz para você, né? Conceitos humanos, opiniões, hipocrisia, rebelião contra Deus, né? Que a gente viu habilidades e aptidões naturais. Todas essas coisas, quando o velho homem está morto, morreu com ele essas coisas. Então está resolvido o problema. Só que como eu tomo a cruz? Eu preciso o quê? Negue-se a si mesmo. O irmão fala que a realidade do negar-se a si mesmo é você perder a sua vida da alma. Que é o que ele fala no 26. Ele fala assim: "Pois quem quiser salvar a sua vida da alma, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida da alma por minha causa, achá-la-á." O que é perder a vida da alma? É você reconhecer que ela não serve para nada. A sua alma, no seu velho homem, né? Irmãos, você tem que perder. Né? Perder é negar. Quando o velho homem está mortificado, ele está negado. Né? Você negou ele. Negue-se a si mesmo, é isso. É você mortificar esse velho homem. Então a sua vida da alma está negada. Né? Você negou. Então você vive uma vida de cruz. O que é uma vida de cruz? É constantemente, diariamente, mortificando o seu velho homem, porque ele vem à tona a todo instante. Às vezes qualquer coisa o seu velho homem vem à tona. Então é uma constante, é uma vida de crucificado. É uma vida de crucificação. Você constantemente vai mortificando ele. Ele vem à tona, você mortifica ele. Né? Mas o irmão fala, né? Que, vamos ler aqui para a gente entender. Ó. Há uma solução para todos esses obstáculos em nós. Temos de passar pela cruz e permitir que ela nos quebrante. Se queremos que a vida de Cristo seja desimpedida em nós, temos de experimentar o quebrantamento da cruz e permitir que esses obstáculos sejam tratados e removidos. Então, nós precisamos viver sob o quebrantamento da cruz, mortificando constantemente o nosso velho homem, perdendo a nossa vida da alma, para que ela seja toda negada, então nós não teremos mais esses obstáculos. E vamos ter a oportunidade, né, de o quê? De que a vida de viver pela vida de Deus. Porque uma vez que o velho homem está mortificado e você foi regenerado de uma nova vida, você pode então viver por essa vida, que é o viver do novo homem.
né? E nessa nova vida, você volta somente o quê? Para o Espírito. Né? Romanos 8,6. A mente posta na carne é morte, a mente posta no Espírito é vida e paz. Então você tem a oportunidade de se voltar a sua mente para o Espírito. Né? A sua mente ela é transformada, né? Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então a sua mente ela começa a ser transformada, porque a vida de Deus transforma ela, né? E vai saturando ela. Então, a partir do momento que você crucificou o seu velho homem, você então passa a ter a possibilidade de viver pela vida de Deus. Né? Só assim você consegue viver pela vida de Deus. Tá bom, irmãos? Então, ponto 2, ele vai falar de alguns problemas já subjetivos, relacionados à sua alma mesmo. O item 3, desculpa. Relacionados à sua alma, que é a mente, vontade e emoção. Mas vamos ver como que a nossa mente, a nossa vontade e emoção, elas podem se tornar um obstáculo para o Senhor. Né? Item 3. Temos de ver os obstáculos subjetivos encontrados pela vida de Deus em nós. Um cristão adequado é alguém em que a mente, a vontade e a emoção cooperam com o seu espírito. Um cristão anormal é alguém que a mente, vontade e emoção não cooperam com o seu espírito. E até mesmo o contradizem. Desse modo, ele vive sobre um véu. Então, um cristão adequado é que toda a sua alma coopera com o seu espírito. Certo? Para isso, lembre-se, o velho homem tem que estar crucificado. Senão, não tem como, irmãos. Senão, né, o velho homem, ele cogita nas coisas dos homens. Esse cogitar nas coisas dos homens é o quê? Colocar a mente nessas coisas. Nas coisas do quê? Dessa vida. Nas coisas da carne. E a mente posta na carne é morte. Então, quando o seu velho homem está crucificado, né, está na cruz, você crucificou ele, então agora sim a sua mente, vontade e emoção pode cooperar com o Senhor. Desde que você se volte a sua mente para o Espírito, porque a mente é a parte líder da sua alma. Quando você volta ela para o Espírito, né? Puxa, irmãos, é vida e paz. A mente posta no Espírito é vida e paz. Né? Então ele fala o ponto B. O primeiro problema subjetivo é o problema da nossa mente. Né? A mente, ela é a parte líder. Então na mente está o quê? Todos os pensamentos, as opiniões, os conceitos. O irmão fala assim, que o ego, ele é a corporificação da sua vida da alma. E o ego, ele se expressa através da mente. Né? A mente é a expressão do seu ego, do seu ser. Né? Então ela expressa o quê? Como que ela se expressa? Ela se expressa por pensamentos, opiniões, conceitos, então ela se expressa. Né? Então a sua mente ela pode ser o quê? Um grande obstáculo à vida de Deus. Né? Por quê? Né? Ele fala aqui, se as coisas que queremos fazer se originarem nos nossos pensamentos, elas serão nada mais que atividades religiosas, mesmo se forem bem-sucedidas. Então, olha só, irmãos, se a origem dos seus pensamentos, né, tudo está na origem, irmãos. Se você estiver no velho homem, qual vai ser a origem dos seus pensamentos? Vai ser o quê? A mente posta na carne, vai cogitar das coisas dos homens. Né? Agora, se você está se você mortificou o seu velho homem e voltou a sua mente para o Espírito, o que a sua mente vai cogitar? Das coisas de Deus. E as coisas de Deus, o quê? Vida e paz. Né? Quando você cogita das coisas de Deus, né, se você faz qualquer coisa, qualquer pensamento, vou fazer alguma coisa para Deus. Né? O irmão até fala aqui de até pregar o Evangelho, que é algo muito bom, vou pregar o Evangelho. Mas esse sentimento que você teve não foi o sentimento interior da vida de Deus. Você estava no seu velho homem, e você quer fazer alguma coisa para agradar a Deus, sabe? Então vem um pensamento de pregar o Evangelho. Puxa, se a origem não for esse sentimento interior da vida de Deus, e se você não tiver mortificado o velho homem, pode ter certeza que vai ser uma atividade meramente religiosa. O que é religião? É servir Deus sem Deus. Puxa, quantas vezes a gente faz isso, né, irmãos? A gente quer fazer alguma coisa para Deus e tem um pensamento, uma ideia, né? Vamos fazer desse jeito. Puxa, mas a origem não foi o sentimento interior da vida que estava em nós. Né? Foi algo que a gente pensou que a gente quer agradar ao Senhor, mas vai se tornar algo religioso. Né? Vai ser algo sem a vida de Deus. Né? E o efeito que ele vai causar nos irmãos ou naquilo que você vai fazer, não vai ter vida. Né? Eles vão ter conhecimento, doutrina, menos vida. Né? Então, irmãos, a mente pode ser um grande problema nesse sentido, tá bom? Depois ele fala assim, vou ler de novo. Se as coisas que queremos fazer se originarem nos nossos pensamentos, elas serão nada mais que atividades religiosas, mesmo se forem bem-sucedidas. Elas não são um testemunho de Cristo expressado a partir do nosso espírito. 2. Embora tenhamos a vida de Cristo em nós, não cooperamos com a vida de Cristo em nossos pensamentos e ações. E assim, essa vida não pode ser vivida por nós. A única forma da nossa mente cooperar com o nosso espírito é nós nos voltarmos ela para o espírito.
Romanos 8:6. A mente posta no Espírito é vida e paz. Quando a sua mente está no Espírito, irmãos, quando esse sentimento interior ele vir, ele brotar, né? Você pode ter certeza, irmão, se você não tiver paz em alguma situação, pode ter certeza que não é da vontade do Senhor. É instantâneo, né? Você tem alguma situação, esse sentimento vem e não te dá paz. Pronto, irmãos, já tenha certeza que não é a vontade do Senhor aquilo. Não é. Né? Porque quando você está em comunhão, você é sensível a esse sentimento, né? E você vai decidir alguma coisa e aquilo te dá paz, uma sensação interior de paz, você se sente vivo, sabe? Uma coisa, você se sente alguém vivo com a vida de Deus e te dá paz. Puxa, esse é um grande indício de que você vai agir conforme a vontade de Deus, né? Então, irmãos, né, tenhamos cuidado, porque lembre-se da origem, irmãos. Tudo tem que se originar nesse sentimento, mas tem que te dar paz. Você tem que se sentir vivo e sentir paz, tá bom? Quando a nossa mente é posta no Espírito, nossas ações exteriores concordam com o nosso homem interior. E não há discrepância entre nós e Deus, olha só. Tá vendo? Ó, qualquer ação exterior que você vai fazer, quando você está em comunhão com essa vida, você está sensível a essa vida, né? Puxa, vai te dar um sentimento de paz. E você vai se sentir vivo, vitalizado com a vida de Deus, né? Então, ó, ele e nós estamos em paz, não em inimizade. O resultado é que sentimos paz interiormente. Se nós optarmos pela desobediência, né, um exemplo que a gente costuma dar para os jovens também, é quem toca violão, né? Quando você toca violão, o que acontece com os seus dedos? Ele cria calos, né? Os calos, eles fazem o quê? Eles deixam insensível o seu dedo, né? Então, quando você desobedece uma vez, né, esse sentimento, é como se você estivesse criando um calo. Sabe, você vai ficando cada vez mais insensível. Você desobedece uma vez, ele vem de novo, você desobedece de novo, aí ele vem de novo, você não tem paz, mas você faz mesmo assim, aí daqui a pouco tu criou um calo, você está insensível. Daqui a pouco você não sente mais ele. É como se ele nem tivesse ali, você não sente mais, você está totalmente insensível. Então, irmãos, nós precisamos o quê? Estar sensíveis a esse sentimento, porque ele é instantâneo, ele vem em toda situação, qualquer coisa. Né? A rebelião é o quê? Quando você não está nesse... a rebelião contra Deus é quando você não está o quê? Sensível a esse sentimento. Você está insensível, você está em rebelião. Né? Então, irmãos, precisamos ficar muito atentos com isso, tá bom? A nossa mente tem um papel fundamental, porque ela é a parte líder da nossa alma, tá bom? E nelas estão os pensamentos. Tudo precisa se originar. Qualquer pensamento, conceitos, opiniões, tudo. Se não tiver origem, né, esse sentimento, não é a vontade de Deus, irmãos. Isso é religião, tá bom? O segundo problema, vamos ver a vontade. Ó. O segundo problema subjetivo é o problema da nossa vontade. Embora a nossa mente muitas vezes entenda a intenção do nosso espírito e conheçamos a vontade de Deus, relutamos em nos submeter e obedecer. Então, a vontade, né, o irmão usa um exemplo legal, ele fala assim, às vezes você compreendeu com a sua mente o sentimento que o Senhor te deu, né, puxa, você foi na palavra, você teve luz, você viu que realmente aqui, né, é daquela forma com que o Senhor vê as coisas, você viu na perspectiva de Deus, de como que são as coisas, então você teve paz, se sentiu vivo, puxa, é a vontade de Deus, né, foi obediente, só que na hora de fazer aquilo, a sua vontade, o homem natural sai da cruz, né, e aflora a vontade no homem natural. E aí ele não deixa você fazer aquilo. Aí ele dá um exemplo, por exemplo. Ele dá um exemplo assim, de você você teve um sentimento de ir lá pedir perdão para sua esposa, de alguma coisa que você fez ou falou, não sei. Puxa, então você sente que aquilo, nossa, realmente tem que fazer isso, né? Você sente paz naquilo, realmente, eu fiz aquilo, eu preciso ir lá, me desculpar, pedir perdão para ela, me reconciliar. Então você sente paz, você sabe, né, te dá um sentimento bom, que aquilo é do Senhor, que aquilo proveio do Senhor. Só que você, não vou fazer isso, não vou. E você reluta, porque o velho homem saiu da cruz e aflorou a vontade dele. E não, você não faz. Puxa vida, né, irmãos? Então a sua vontade pode se tornar um grande obstáculo, né, para a vida de Deus fluir. Né? Então, olha só, podemos entender, conhecer, compreender e sentir profundamente que o Senhor quer que façamos algo específico. Mas a nossa vontade recusa-se em submeter-se e perdemos a presença do Senhor. Nesse momento, irmãos, quando você não faz, você foi o quê? Desobediente, calo, insensível. Né? Você perde a presença do Senhor naquele momento. Você deixa de viver pela vida de Deus que está em você. Puxa vida, né, irmãos? Como a vontade pode ser um obstáculo, né? Para levar a cabo a vontade do Senhor, tanto uma vontade forte quanto uma fraca são impedimentos à vida de Deus. Uma vontade que foi tratada é forte e flexível, sendo subjugada e ressurreta pelo Senhor.
Ter uma vontade que pode cooperar com Deus é algo grandioso. O irmão fala que uma vontade forte e flexível. O que é uma vontade forte? É uma vontade pronta em ser obediente a esse sentimento. Quando ele vem, ela está pronta. Vou ser obediente. Vou lá e vou pedir perdão. Isso é do Senhor. Vai lá e faz. Forte. Uma vontade forte. Né? E flexível. Que ela não fica, não, mas eu vou, mas não vou. Puxa. Você fica ali naquele, né? Sabe? Não, isso precisa ser flexível. Né? Flexível e forte. Né? Flexível, o irmão fala, ele usa duas palavras para descrever o flexível. Ele fala assim, que significa que não somos insistentes nem teimosos. Isso é uma vontade flexível. Que ela não é insistente nem teimosa, não fica teimando. Ela vai e faz, irmãos. Né? Ela é flexível nesse sentido. Tá bom? Então nós precisamos dessa vontade, tá bom? Mas lembre, irmãos, o segredo está em mortificar o velho homem. Então a sua vontade se submete à vontade de Deus. Porque ela está, o quê? Na vida de Deus, né? O terceiro problema, a nossa emoção. Puxa, esse ponto foi o que mais me ganhou, irmãos. Esse ponto da emoção, né? O terceiro problema subjetivo é o problema da emoção. Nossa emoção precisa ter a emoção de Deus. E nós precisamos entrar plenamente na vontade de Deus. Olha o que fala em 2 Tessalonicenses 3:5, irmãos. Esse versículo é maravilhoso. Fala assim, ó. Ora, o Senhor conduza o vosso coração ao amor de Deus e à perseverança de Cristo. O Senhor conduza o vosso coração ao amor de Deus. O coração, a gente sabe que é o quê? É a nossa alma, mente, vontade e emoção, mais a consciência, que é a parte líder do Espírito. Então ele está falando que o Senhor conduza o vosso coração ao amor de Cristo, ou seja, a emoção está no meio. Então, ou seja, ele está falando assim, que a nossa emoção tem que ser conduzida ao amor de Deus. Ou seja, tudo que Deus ama, nós temos que amar. A nossa emoção tem que ser uma com a emoção dele. Tudo que Deus odeia, nós temos que odiar. Né? E aí, quando eu li isso, que tudo que Deus odeia, nós temos que odiar, me lembrou na hora. Eu lembro, quando a gente estudou a ortodoxia da igreja, Apocalipse 2 e 3, as 7 igrejas da Ásia, me lembrou na hora de Éfeso. Né? Lá em Apocalipse 2, o Senhor fala que odeia algo lá. Olha o que o Senhor fala. Apocalipse 2. Aqui, ó, Apocalipse 2:6. Eu vou ler para os irmãos. Está falando para a igreja em Éfeso. Tens contudo isto, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. É o Senhor falando. Ele está falando assim, eu também odeio as obras dos nicolaítas. Irmão, se o Senhor odeia, o que nós temos que fazer? Odiar também. Né, sabe, aí me fez botar um sentimento no meu interior, com relação à reunião de serviço que a gente teve. Né? Na reunião de serviço, os irmãos apresentaram o sentimento dessa nova maneira, né, que os irmãos estão propondo. E, sabe, irmãos, o Senhor odeia a obra dos nicolaítas. Né? O fato, irmãos, de ter alguém aqui na frente falando por 40, 50 minutos, né, nos torna muito semelhantes a um sistema de nicolaítas, de sistema de clérigos e leigos, onde só um fala e o resto só ouve. Né? Porque isso que, na minha experiência, eu vejo que quando eu vou ler o matinal, né, eu penso assim, puxa, já li um pouquinho aqui, tá bom. Depois o irmão vai falar mesmo no sábado, aí ele termina, ele completa a mensagem para mim. Sabe? Você acomoda. E muitas vezes você, puxa, eu vou ler. Mas o irmão fala, o irmão vai falar, o irmão vai dar a palavra mesmo, sabe? Então, irmãos, isso acomoda. Fala a verdade, olha na sua experiência. Você se acomoda. Entendeu? Então, irmãos, esse sentimento que brotou no coração dos irmãos, pode ter certeza que é proveniente do sentimento interior da vida. Porque o Senhor odeia qualquer coisa que se assemelhe com o sistema de nicolaítas, sistema de clérigos e leigos. Então, irmãos, a única coisa que nos diferencia é a parte final da reunião, onde todos profetizam. Do contrário, seria o quê? Todo mundo sentado, alguém falando. Entendeu, irmãos? Então, qualquer coisa que tenha semelhança com esse sistema, nós temos que odiar isso, irmãos. Né? Esse sentimento tem que brotar em nós. A nossa emoção tem que ser uma com a emoção do Senhor. Né? O sistema de nicolaítas, irmãos, ele anula a função dos membros e acomoda. E fala assim, não acomoda, irmãos, acomoda. Né? Porque você sempre vai achar que o irmão vai falar, que você não precisa, eu sento ali, eu ouço, o irmão vai falar mesmo, aí ele ganha. Ou senão você lê só um pouquinho e tá bom, né? Acomoda, né? Então, irmãos, o meu sentimento aqui ficou muito forte em mim, né? Foi o ponto que eu mais ganhei da mensagem, porque nós temos que levar em consideração que a nossa emoção ela pode ser um obstáculo. Se a nossa emoção não for uma com a emoção do Senhor, né? Por exemplo, os irmãos estão propondo essa nova maneira de um irmão dar uma introdução de 5 minutos, depois ter o estudo, compartilhar nos grupos. Puxa, muito mais irmãos vão funcionar, muito mais irmãos vão poder compartilhar e ter comunhão. Né? O que vai acontecer? Vai estimular os membros do corpo a funcionar. Você entende, irmãos? Então, olha por esse âmbito, né? Puxa, a sua emoção tem que falar, puxa, realmente é isso que o Senhor quer.
Né? Se o Senhor odeia a obra dos nicolaítas, nós odiamos também. Então qualquer coisa que é semelhante, nós vamos odiar, nós não queremos. Né? Nós queremos o quê? Ter membros ativos na igreja, que todos funcionam, ninguém é acomodado, ninguém esperando que o irmão vai falar. Então, tá vendo, irmãos? Quando a sua emoção é uma com o Senhor, puxa vida, né? E esse ponto me ganhou muito forte, né, irmãos? Amém. Quanto tempo eu tenho? Tenho mais 2 minutos, tá? Então eu vou encerrar, tá bom? Para deixar meia hora para os irmãos. Então eu vou falar do último ponto. Irmãos, então, para a gente tentar fazer uma conclusão em 2 minutos, né? Então, irmãos, nós vimos muitos obstáculos que impedem que a vida de Deus flua de nós, certo? Irmãos, como que nós tratamos esses obstáculos? A única maneira é mortificar o nosso velho homem, irmãos. Gravem isso, na cruz. É colocar o nosso velho homem sob o efeito mortificador da cruz de Cristo. É isso. Diariamente, todo instante. Crucifica ele, irmãos. Essa é a única maneira. Aí você volta a sua mente para o Espírito. Então a parte líder da sua mente, vai estar no Espírito, então ela vai cogitar as coisas de Deus, ela vai ter vida e paz. Seja sensível a esse sentimento interior da vida. Ele é instantâneo a todo momento. Ouça ele, irmãos. Seja sensível. Né? Tenha discernimento espiritual para saber compreender o que ele, né, se é ou não da vontade de Deus. Um dos indícios é a paz. Você sentir paz e sentir uma vitalidade é a vontade de Deus. Vontade, né? Nós vimos a vontade, irmãos. Seja uma vontade forte para seguir esse sentimento. Quando ele vier, que nem esse sentimento que botou nos irmãos, vontade forte, não, vamos seguir esse sentimento. Porque esse sentimento é proveniente da vida do Senhor. Vamos executar, vamos fazer assim. Por quê? Porque a nossa emoção, o Senhor odeia os nicolaítas. Nossa emoção é uma com o do Senhor, então nós vamos odiar também. Né? O Senhor nos mostra, né, no começo, a mensagem fala sobre a árvore da vida, que o Vitor falou, que ele nos colocou na árvore da vida. A intenção original de Deus é o quê? Que o homem comesse da árvore da vida e tivesse Deus em vida e natureza. Né? Na mensagem da semana passada, nós vimos o quê? Qual que é o propósito de Deus? O propósito de Deus é se dispensar para nós como o quê? Como vida. Para que nós nos tornemos iguais a eles, igual a ele em vida e natureza, mas não na deidade. Esse é o propósito de Deus. Ele só consegue cumprir o propósito dele em nós. É a vida dele que cumpre o propósito em nós. É quando a vida dele satura todo o nosso ser. Então ele consegue o quê? Edificar o corpo dessa forma. Ele consegue preparar a noiva e então traz o Senhor de volta. Então vê que a vida, né, é a meta principal da criação de Deus. Porque sem a vida, como que o Senhor edifica? Né? Como que ele cumpre o propósito dele sem a vida? Então está vendo como todos esses obstáculos, eles estão indo contra o propósito, eles estão indo contra Deus cumprir o propósito dele, que era o quê? Se dispensar como vida, porque nós cresçamos em vida, essa vida sature as nossas partes interiores, né? E nós sejamos completamente salvos organicamente, de dentro para fora. Né? Irmãos, e expressemos o Senhor como vida, que isso que é o mais importante, porque é isso que edifica o corpo. Né? Então, irmãos, o irmão fala sobre o caminho da vida. Né? Quando o Senhor morreu e ressuscitou, ele abriu de novo aquele caminho que nós tínhamos perdido em Adão. O Adão perdeu o acesso à árvore da vida, mas Jesus, quando ele morreu, o Senhor abriu de novo o caminho. E melhor ainda, ele crucificou o velho homem na cruz e tirou todos os obstáculos. Além de abrir o caminho de novo, ainda ele mortifica o velho homem. Que o velho homem são todos os obstáculos. Puxa, agora o caminho está livre. Só que o caminho, que nem fala lá em Mateus 7, o caminho é o quê? Né? A porta é estreita e o caminho é apertado, que conduz à vida. E são poucos os que entram por ela. Então não pense que é fácil, né? É uma jornada difícil. Né? O Senhor usa os sofrimentos para nos disciplinar. Né? Então, irmãos, né, não é uma jornada fácil você crescer em vida. Você negar a sua vontade, aquilo que você deseja, negar o seu velho homem, não é nada disso é fácil. Porque é um caminho que... a porta é estreita, o caminho é apertado, é difícil. Né? Mas, irmãos, vamos todo mundo ler para a gente encerrar o ponto 6, que ele dá, acho que melhor do que eu falar, ele dá um resumo bem legal aqui. Então, vamos ler todo mundo junto. O que todas as igrejas mais precisam hoje são as coisas da vida. Toda a nossa obra e atividades devem ser provenientes da vida. Mas se isso não for proveniente da vida, nossa obra e serviço não serão duradouros, ou não terão muito peso. Se quisermos que a nossa obra dê fruto abundante e permanente, precisamos ter um fundamento em vida. Nossa obra deveria ser apenas a liberação da vida do Senhor, a transmissão da vida do Senhor aos outros.
Que o Senhor tenha misericórdia de nós e abra os nossos olhos para vermos que a obra central de Deus nesta era é que o homem ganhe sua vida e cresça e amadureça nela. Somente a obra que provém de sua vida pode alcançar o seu padrão eterno e ser aceita por Ele. Aleluia. Amém, irmãos. Vamos abrir o compartilhar, mutualidade. Amém.